Lei Maria da Penha é uma lei assim que não traz só a questão de definir o que é violência, né? Ela traz em si muitos direitos e também o que eu diria assim, o mais importante foram as medidas protetivas, né? Que elas podem ser aplicadas de imediato. Mas, além disso, outros direitos. A Lei Maria da Penha é maravilhosa. Ela prevê vários benefícios, prioridade disso. Só que, aí você me pergunta, qual é a dificuldade? Muitas vezes, a visão de quem está aplicando aquela lei. Não adianta você ter uma lei se aquele que vai aplicar a lei, seja a nível de Ministério Público, seja a nível de Judiciário, ele não tem a sensibilidade, né, para entender e aplicar essa lei, sabe? Porque às vezes assim, você vê decisões que você diz assim, como assim? Então assim, a gente tem uma lei ótima, mas o que a gente precisa efetivamente é da aplicação, entendeu? E dos autores, né, dos atores, né, do processo, todo mundo que lida com o processo, seja o advogado, seja o Ministério Público, seja o juiz, imbuído, né, com o sentimento de dar efetividade a essa lei. Eu acho que esse é o grande desafio. A lei nós já temos. O que a gente precisa agora é ter pessoas comprometidas, né, com a efetividade dessa lei. Entendo. Sobre as medidas protetivas de urgência, certo? Você pode nos dizer aqui quais são as medidas protetivas de urgência que podem ser determinadas? Sim. E quando elas podem ser concedidas, né? Quais são essas medidas e quando elas podem ser concedidas? Pronto. Veja, a medida de urgência, logo que a mulher que é vítima de uma violência, por exemplo, se ela está sendo ameaçada ou se ela sente que corre risco, né, de ter sua integridade ofendida ou a vida, ela pode ir numa delegacia, por exemplo, aqui em Aracaju mesmo, eu falo daqui de Aracaju, nossa realidade, ela vai no DGV, presta um BO, né, lá, se ela tiver realmente medo, né, de que possa realmente ser vítima de uma violência, ela tem que dizer isso, olha, essa pessoa é violenta, ele está me ameaçando de fazer isso, de fazer aquilo, né, tem um questionário de risco, às vezes o cara anda armado, não tem uma arma registrada, né, às vezes é policial e tem arma registrada, então, assim, há um risco efetivo, né, de que algo aconteça antes do término do inquérito que direto do processo. Então, nesses casos, quando há um risco, né, aí veja, se ela está numa comarca, certo, se ela é sede de comarca, ela relata o fato para o delegado, né, o delegado, então, vai representar ao juiz pela medida protetiva, né? Qual é a mais famosa? É a de afastamento. Por exemplo, ele não pode chegar a 200, 500 metros, entendeu? Da vítima. Não pode manter contato pessoal nem com a vítima, nem com parentes da vítima, certo? É uma protetiva. Proibição de frequentar determinados lugares, certo? Geralmente bares. Então, é uma restritiva. E além dessas restritivas que visa resguardar, vamos dizer, a integridade da vítima, tem outra que eu acho de fundamental importância, que a Lei Maria da Penha trouxe também, que são as medidas com o objetivo de resguardar o patrimônio da vítima. Porque, às vezes, o que é que acontece? Você tem uma empresa com a pessoa administra sozinha, né? Às vezes, o marido tem uma procuração da esposa, dando plenos poderes. Então, o delegado, nesse caso, por exemplo, que tem uma sede de comarca, né? O delegado representa para o juiz, né? Ela pode dizer, olha, ele está se desfazendo dos bens, olha, ele está tirando dinheiro da poupança, olha, ele disse que vai vender as coisas. Então, pode existir, você tem que relatar, né? O que é que pode acontecer, aí o delegado representa para o juiz, e o juiz, ele defere essa medida protetiva.
né? A lei, ela coloca o prazo de 48 horas, mas aqui é muito rápido, sabe? Sai muito rápido essa decisão. E pronto. Aí, e quando tem sede de comarca? Quando não é sede de comarca, veja, o delegado pode dar essa medida protetiva, entendeu? A vítima vai lá, relata dizendo que está correndo risco de vida, que está sendo ameaçada, então o próprio delegado pode emitir essa ordem, por exemplo, de afastamento, às vezes não só de afastamento, mas de retirada do cônjuge da casa, né, se ainda moram juntos, né, porque o que é que acontecia na lei passada, Juliana? Ela chegava na delegacia, prestava a queixa contra uma pessoa e, às vezes, o policial entregava a intimação do marido para ela entregar. Para ela entregar. Então, se ela entregar seu marido, diga ele, você vai lá denunciar e tem que levar a intimação de o delegado está lhe chamando. Né? Isso já tem, assim, uma proibição expressa, né, nesse sentido. Inclusive, assim, se a mulher vai se retirar da casa, ela tem a possibilidade de um policial acompanhá-lo ou do policial também acompanhar ele na retirada dos pertences dele. Entendeu? E, assim, são muitas... e, veja, aí, no caso, aí você, digamos assim, não, Rosanice, mas naquelas cidades que não tem delegado, que às vezes tem né, cidades, assim, que o delegado não vai todos os dias, porque o delegado serve a várias cidades. Nesse caso, a polícia pode fazer esse já afastamento, no caso, assim, de urgência, entendeu? O próprio policial, polícia militar, né? Sim. Geralmente, porque a polícia civil é uma polícia de investigação, a polícia militar, ela mesma pode dizer assim, olha, aqui você não entra mais, você não pode se aproximar dela, então, ele dá, no caso, essa cautelar. Agora, todas, tanto a do delegado como do policial, claro que vai passar depois pelo crivo do juiz. Né? E é necessário que a vítima esteja acompanhada por advogado? Não, não. Sozinha? Não precisa advogado, não. Ela ir prestar queixa. Certo. Então, agora uma última pergunta, que vai estar relacionada, mas é a última pergunta. Como uma pessoa que sofreu violência doméstica deve proceder em um primeiro momento? E a quem ela deve recorrer ou para onde ela deve se dirigir, no caso de violência doméstica? Sim. Veja, aqui em Aracaju, né, que é a realidade em que eu trabalho, assim, a pessoa é vítima de violência, então ela tem que ir no DAGV, né? Onde é que fica o DAGV aqui? Fica na Rua de Itabaiana, ali vizinho ao antigo quartel, né? Lá no DAGV é uma delegacia que atende aos grupos vulneráveis, né? Tem mulher, idoso, criança, LGBT, e aí ela vai, funciona o regime de plantão, né? Então ela presta a queixa, faz o BO, né? É feito o BO, se for o caso de, olha, eu estou sendo ameaçada, existe o risco iminente de que esse homem, ele cause algum mal a mim ou a minha família, lá mesmo o delegado já faz a representação da medida protetiva, né, e encaminha para o juiz. Bom, ela tendo sido vítima de crime sexual, o que é que acontece? Ela presta o BO, vai no DGV, presta o BO. Quando ela sai do DAGV, ela já vai para a maternidade Nossa Senhora de Lourdes, que é uma maternidade aqui, e para quê? Para ela tomar o coquetel, né? Para evitar a gravidez, doenças venéreas, né? Então, fazer tomar o coquetel que a gente chama contra todos os DSTs, né? Então, ela presta o BO, depois, no caso de crime sexual, né? Depois, Nossa Senhora de Lourdes e depois IML para fazer o exame de coquetelite, porque lá no Nossa Senhora de Lourdes, na verdade, é só essa questão de você, assim, ministrar esse coquetel, mas o exame mesmo de conjunção é feito depois pelo IML. Sim. Mas, eu vou encerrar as minhas perguntas. O difícil, deixa eu só dizer uma coisa, o difícil, assim, a gente tem, claro que tem as agruras, né, principalmente em casos sexuais, o difícil não é, Juliana, as pessoas chegarem até a delegacia e registrarem, né, a ocorrência. Veja, o difícil, na verdade, claro que você chegando na delegacia, você vai prestar um BO,
né? O inquérito vai ser instaurado, né? O acusado vai ser chamado para ser ouvido, a pessoa que prestou a queixa vai se chamar para ser ouvido, vai se instaurar um procedimento, né? Testemunhas, exame de corpo de delito, se tiver, depois encaminhado para a justiça, vai ter uma vara específica para isso, que é o juizado de violência doméstica, e o processo segue lá. Com a criação do o que foi de bom da criação do juizado? É que se criou uma vara específica para tratar desse assunto, né? Só desse assunto. Então, os processos são mais céleres, né? O tratamento que se dá àquele processo, as vítimas que chegam lá, né? É um tratamento diferenciado. Hoje você tem possibilidade de chegar numa delegacia, como o DAGV, por exemplo, ser atendida por uma equipe que está preparada para o atendimento da mulher, para o acolhimento daquela mulher, né? Ali se inicia um procedimento onde tem a possibilidade de você já pedir uma protetiva, ali mesmo o delegado já redige, já manda para o juiz, daqui a pouco já chega a protetiva, e vai ter um inquérito, coitiva da vítima, coitiva do acusado, das testemunhas, exames, se tiver, depois vai o processo para a vara da violência doméstica, que é uma vara especializada, né? E que que os agentes que lá atuam são preparados para atuar nesse processo, né? E como só é caso de violência doméstica, né? O processo ele é mais célere, porque ele não vai para uma vara comum, e é o tempo de um processo, mas não vai durar tanto. Onde é que está o engasgo, que eu acho? Não está na delegacia, claro que às vezes demora, o processo às vezes demora, porque existe um rito, a gente tem que seguir esse rito, tem que ter prazo, tem que cumprir prazo, tem que se dar a ampla defesa, né? E o devido processo legal. Mas o problema está na subnotificação. O que é subnotificação? São aqueles crimes que acontecem e que não chegam ao conhecimento da polícia. Né? E por que não chegam? Porque as pessoas não denunciam. Veja, dados da Secretaria, do Ministério da Segurança Pública, é 80% a subnotificação. Veja, 20% só dos crimes chegam ao conhecimento da polícia e da justiça, então é muito pouco. Então, assim, existem ainda muitas mulheres que sofrem violência, e não é só violência, assim, não é só não a violência psicológica, porque a psicológica, a psicológica ainda aparece vamos dizer, no estado de espírito da vítima que vai adoecendo, né? Mas, assim, a moral não, ficou ali, né? A palavra foi dita, foi ouvida e registrada, né? A violência física, que são aquelas que deixam vestígios mesmo, muitas mulheres sofrem violências físicas com vestígios aparentes e elas não denunciam. Entendeu? Assim, então, é por isso, assim, que a gente discutir, né, por isso que eu acho que você ter feito essa conversa aqui e se divulgar isso, se ter mais palestras em escolas, sabe, em órgãos públicos, é muito importante, porque as mulheres, assim, elas precisam denunciar. Veja, por que a gente existe? Por que existe hoje a Lei Maria da Penha, né? Porque uma mulher teve coragem que foi lá e denunciou a um órgão, né, fora do Brasil, né, e o Brasil foi condenado, e por conta da condenação do Brasil é que hoje a gente tem a Lei Maria da Penha, né, então, assim, o fenômeno da violência, eu não sou, veja, eu não tenho a ilusão de que a violência um dia ela vai acabar, a violência sempre vai existir no mundo, né, porque nós somos imperfeitos, né, então, assim, as pessoas nunca vão deixar de cometer crime. Agora, se cometer crime por uma questão de gênero, né, que é fundada na ideia de que o homem tem o poder sobre a mulher, que a mulher é submissa, né, isso, assim, é alarmante ainda em 2024, né, é alarmante as mulheres se submeterem a relações que são adoecidas, né? Que relações assim que são tóxicas, que elas que está tirando toda a saúde mental dela, toda a dignidade, toda a autoestima,
né? Então, eles precisam acordar para isso. E eu acho que, assim, que é nessas conversas que a gente está tendo, eu acho que alguém, né? Vamos ver, acho que alguém vai escutar, porque eu sei que tem muita gente aí que ouve essas entrevistas. Então, que desperte para isso, né? E, assim, lhe parabenizar por ter tido a iniciativa de trazer esse tema aqui e agradecer a oportunidade de falar, que a gente falou muito, não foi? Mas eu lhe agradeço, essa entrevista é fantástica, né? Porque nós adentramos por vários aspectos relacionados à mulher que são importantes, né? São importantes serem falados, para que as pessoas, de uma forma geral, e especialmente a mulher, tenha uma maior consciência disso, né? Do que se passa, do que são essas violências. É importante que a mulher saiba que está sofrendo violência. Olha, isso é violência, isso não é violência, não é? Por outro lado, também foi importante você trazer assim, esses aspectos da lei, da legislação, né, para que as mulheres saibam, né, de como se portar, o que fazer, né, se acontecer alguma coisa assim, por exemplo. Então, assim, eu achei essa entrevista foi fantástica. Eu quero lhe agradecer imensamente. Já lhe convido aqui para vir outra vez. Eu que agradeço. Já lhe convido para vir aqui uma outra oportunidade para falarmos também de outro assunto, também pode ser relacionado à mulher, mas para falarmos de um outro assunto. Foi muito interessante essa entrevista com você. E assim, quando a gente também tem uma entrevistadora inteligente, tudo flui mais fácil. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu que agradeço, gente. Obrigada. Viu? Então, pessoal, vou falar aqui. Então, pessoal, olha, vocês espero que tenham gostado, né, dessa entrevista maravilhosa, que eu achei maravilhosa com Rosanice. Apareçam para visitar o nosso site, as nossas redes sociais. Vão e vejam as outras entrevistas também. Temos outras entrevistas no nosso podcast. E nos sigam o nosso podcast, sigam lá também nas redes sociais, que é @terraco da gente no Instagram. E vou repetir também o site, que é o www.terracodagente, sem o cedilha, né, terracodagente.com.br. E é isso que tínhamos para dizer para vocês hoje aqui, né, Rosanice? E fiquem aqui e voltem também no próximo episódio. Um beijo para todos vocês. Obrigada, Rosanice, mais uma vez. Beijo. Tchau, tchau.